Quantos são parte da geração que vai levar adiante a visão que Deus tem nos dado? Graças a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no versículo 17. Hoje continua a novela da RUG. Semana passada aconteceu aqui uma coisa que a gente ficou esperando assim, já acabou? É assim, agora daqui a pouco o pessoal da novela disse que vai fazer muita gente chorar. Bora ver hoje, né? Eu não assisti nenhum ensaio que é para ele, que eu quero ser surpreendido. Todo mundo já abriu sua Bíblia? Vamos ler então a palavra de Deus. Em seguida, uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem eu muito me agrado. Esse momento que nós acabamos de ler foi o momento em que Jesus foi se batizar. E depois que ele saiu das águas, recebeu o batismo nas águas, o seu pai declarou sobre ele. Aquele momento ali não era qualquer momento, era um momento marco. Jesus estava iniciando algo. E por isso ele procurou por João. João nem compreendeu o porquê de Jesus ter procurado ele para ser batizado. Mas era uma questão de dar um start, de começar algo. Então, ali, aquele momento, como um momento de começo, a gente precisa prestar atenção nas palavras que Jesus recebeu naquela hora. Essa é a primeira revelação, esse é o ponto de partida. O pai não olha para o filho e diz: esse é o meu filho que ama muito o próximo. Apesar de que amar o próximo é muito importante. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar. E eu acredito que uma das coisas que vai marcar a igreja dos últimos dias é a igreja que sabe amar as pessoas. Nós temos que ser cheios de amor pelas pessoas. Nós temos que amar as pessoas e doar a nossa vida por elas, como Jesus fez. Mas ainda assim, as palavras do pai para o seu filho naquela hora revelam que esse não era o centro. Deus não olha para Jesus e diz: esse é o meu filho amado que me ama muito. Ora, amar a Deus é aquilo que nós sempre falamos. Nós temos que amar o Senhor de todo o nosso coração, amar o próximo como a nós mesmos. É um mandamento. Amar a Deus é uma busca que nós temos que viver constantemente. E se tem algo que vai atrair o mundo, né? Atrair as pessoas, é quando nós amamos a Deus, porque nós não podemos amar o próximo se não amamos a Deus. Então, amar a Deus é uma base fundamental para você ter do próprio amor dele para dar aos outros. Mas ainda assim, esse não foi o ponto de partida do pai. O pai não olhou para o seu filho e disse: olha, o meu filho, muito bom, o filho que me ama muito. Não. Ele olhou para o filho e disse: esse é o meu filho, a quem eu amo. A primeira revelação que nós temos que ter por experiência é ter a plena convicção a respeito do amor que o pai sente por nós. E isso é, em primeiro lugar, já uma carência geral. As pessoas estão em uma busca desesperada para serem amadas por alguém. Especialmente nós que somos uma geração de filhos que muitas vezes não temos a presença dos nossos pais, ou que vimos o nosso pai ou a nossa mãe sair de casa muito cedo por alguma razão. Então logo cresce dentro da gente aquela carência desenfreada. E não é à toa que somos uma geração altamente problemática no quesito relacionamento. Carentes, estamos
em uma busca frenética por preencher o vazio da nossa alma. Então começamos, terminamos e começamos de novo, e vamos atrás de algo que possa preencher isso. Isso é tão sério, tão importante para nós, porque nós não vamos poder dar nenhum passo em direção a falar do evangelho, da mensagem de Jesus para o mundo. Nós não vamos poder dar nenhum passo em direção a isso se nós não formos essa igreja que tem a plena convicção de que o Pai lhe ama. Nós vamos ter sérios problemas se isso não for o nosso ponto de partida. Às vezes a gente fala muito sobre amar as pessoas, e falamos muito sobre amar a Deus, mas o próprio Pai disse que essa não era o ponto de partida. Ele começou tudo dizendo: esse é o meu filho, a quem eu amo muito. Tinha que ter essa certeza. Aquela ali era a revelação para todos nós começarmos uma caminhada com Deus, ter a certeza do amor dele por nós. Tudo começa ali. O pai que ama o seu filho. Você sabe que as pesquisas provam que a maior dor que um ser humano pode sentir, as pesquisas comprovam que a maior dor que o ser humano pode sentir é a perda de um filho. Dizem as pesquisas que pode demorar 8 anos para uma pessoa aprender a conviver com a morte de um filho. Agora, se nós que somos maus amamos um filho, humanamente falando, nessa medida, você imagina o seu pai. Imagina o nível do amor de Deus por nós. Nós não conseguimos nem compreender na sua plenitude. Quer ver? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus capítulo 13, versículo 44. Todos acharam? Vamos ler então. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, o quê? Diga comigo, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno, a pérola de grande valor. Quando a gente lê esse texto, a gente está vendo o próprio Jesus contando uma parábola e dizendo: o reino dos céus é semelhante a essa história que eu vou contar. Um homem viu um tesouro escondido num certo terreno, num campo, e por saber disso ele vai lá, acha o tesouro, esconde, compra o terreno, vende tudo que tem. E quando a gente lê esse texto, a gente pode pensar que esse tesouro é quando a gente encontra uma vida com Deus ou o reino. Ou a gente pode achar que esse tesouro é o próprio Jesus e a gente está disposto a fazer tudo para ter Jesus. Mas a pergunta que eu faço para você nessa tarde é: qual homem, e por mais que ele tenha muito dinheiro, uma fortuna incalculável? Eu estava vendo esses dias, Valério, eu não sabia que tem um pugilista, o João sabe o nome dele, um boxeador. Ele foi o atleta que mais ganhou dinheiro em 2015. É uma fortuna. Não foi Neymar, não foi Messi, não foi Cristiano Ronaldo, não foi LeBron James da NBA, não foi o Curry da NBA, não foi, por mais que eles ganhem muito. O cara que luta boxe, que a gente nem assiste boxe. Alguém assiste boxe aqui? Na época do Mike Tyson a gente assistia, né? Mas a gente nem assiste boxe. Você sabe quem é que vai representar o Brasil no boxe nas Olimpíadas? Não sabe. Mas o cara foi o que mais ganhou no ano. Ele comprou agora o segundo jato dele. O jato dele, o vaso sanitário do banheiro do avião dele é de ouro. As torneiras são de ouro. O encosto do braço da poltrona dele é toda de ouro. E a cadeira, o assento é de ouro, porque ele não quer sentar se não for ouro. Você tem ideia do que é isso?
ele não tem mais noção do que ele tem. Não tem mais. Porque o cara que faz um vaso do banheiro de ouro é porque ele não tem mais o que gastar. Não tem mais, né, gente? Esses dias eu estava vendo um Instagram de uma empresa de casamentos, e eles fazem tudo que você precisa para o seu casamento. Inclusive, eles oferecem um papel higiênico com a imagem dos noivos, para colocar no banheiro da festa de casamento. Que coisa horrível, né, gente? Você já pensou a minha foto com a minha esposa para o cara ir usar lá e limpar? Isso é o fim da picada, gente. Mas as pessoas têm tanto dinheiro que elas não têm mais o que fazer. Não é verdade? Eu fui num barbeiro lá em Belo Horizonte, que ele vai para Barcelona só cortar o cabelo e volta. O Neymar leva ele lá para cortar o cabelo dele e volta, assim, rápido, pega um voo, porque ele só gosta de cortar com ele. Por mais que um homem tivesse muito dinheiro, se esse tesouro aqui fosse Jesus, quem é que poderia comprá-lo? Não tem cabimento, não tem nexo. A parábola que Jesus estava contando, ele era o homem. E o tesouro, diga para a pessoa que está do seu lado, e o tesouro era você. Ele foi e vendeu tudo o que ele tinha. Porque essa parábola fala do nível do amor de Deus. Tudo. Ele deu tudo o que ele tinha, porque ele achou um tesouro. E você sabe que o que a gente compra, quem dá o valor, quem define o valor de uma compra nossa, somos nós mesmos. Tem gente que compra uma roupa e há quem olhe e diga assim: essa roupa foi quanto? A pessoa não acredita que você teve coragem de pagar. Tem cada roupa, né, irmão? E tem cada gosto. Mas a gente olha e diz assim: fazer o quê? A pessoa vai lá e paga numa coisa, ela que definiu o preço. Para você, custou barato. Para outro, custou caro. E acredite se quiser, Deus olhou para você e Ele disse: vale tudo que eu tenho. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus olhou para você e Ele disse: vale tudo que eu posso dar. Tudo, não é alguma coisa. Ele foi lá. E quando você entende, quando você tem uma revelação por experiência a respeito do amor de Deus por você, e é isso que eu quero falar para você nessa tarde, porque eu não posso produzir isso dentro do seu coração, mas você pode se abrir para ter uma experiência com o amor de Deus, para descobrir a medida que Ele ama você. Isso faz toda a diferença na sua vida. Isso preenche o vazio que você tem. Isso resolve o seu problema de carência. A nossa postura muda quando nós temos a revelação do amor, da medida do amor de Deus por nós. A nossa postura muda. Porque o que nós podemos oferecer a alguém que deu tudo por nós? Certa vez um garotinho, ele fez um barquinho para ele. E ele amava muito esse barquinho. Esse barquinho era o brinquedo preferido dele, era o xodó dele. Ele brincava com esse barquinho todos os dias. Ele ia lá para frente da casa dele, colocava o barquinho lá na valinha que passava, e ele ficava brincando. Sabe como é criança, né? Ela tem aquele brinquedo. Sei que tem criança que você sabe, né? Você compra um brinquedo legal e ele vai brincar com a lata. Fica chateado com isso, né? Você fica até incentivando. Ela brinca com isso aqui que é legal. Ela não quer brincar, mas ela elege aquele brinquedo para ela. E esse garotinho, para ele, o barquinho era tudo. Mas teve um dia que choveu muito, ele não conseguiu ir lá para a calçada e o barquinho ficou lá. E quando ele chegou, não estava mais, alguém levou. E ele ficou muito triste. Ele ficou assim, desolado, porque ele queria muito aquele barquinho de volta. E um dia, passaram-se uns dias, ele foi brincar lá fora na praça, e ele de longe viu o barquinho dele na mão de um outro garoto. E ele chegou lá e disse: olha, o meu barquinho, ele é meu, foi eu que fiz, ele é meu. Aí o garoto olhou para ele e disse assim: não é mais seu. Na verdade nunca foi seu, eu achei esse barquinho, eu não sabia. Ele disse: não é meu, eu que fiz esse barquinho. Ele disse: não é seu, eu achei, agora ele é meu.
Ele falou: não, eu tenho certeza que é meu, foi eu que fiz. E o garoto que achou, que pegou, disse: não é mais seu, mas se você quiser eu posso te vender. E aí aquele garoto que fez o barquinho voltou para casa, começou a ver meios de ganhar dinheiro, ajudar a mãe, fazer tarefas, arranjou lá uns bicozinhos, foi, juntou um dinheiro todo dia, voltou lá com aquele garoto. Ele disse: está aqui, ó, tudo que eu consegui, eu quero meu barquinho de volta. E o garoto deu o barco para ele, depois de receber o dinheiro. Ele pegou aquele barquinho, abraçou aquele barquinho, e ele disse assim: agora eu amo você 2 vezes. A primeira, porque eu fiz você. A segunda, porque eu paguei tudo que eu tinha para você. Nós somos esse barquinho. Nós fomos feitos por Ele. O pecado nos roubou. Ele foi lá, olhou para nós, viu que nós valíamos tudo que Ele tinha. Como nós podemos ficar da mesma forma ao descobrir isso? Algumas pessoas mantêm a sua postura de sacrifício ao servir ao Senhor, porque eles não têm revelação da medida do amor de Deus por eles. Então servir a Deus sempre é um preço, sempre é: meu Deus, eu estou aqui, mas só Deus sabe. Essa é uma medida que ainda não teve revelação do amor de Deus por ele. Porque, meu irmão, por mais que seja legítimo ter que pagar o preço no reino, mas vamos falar a verdade aqui, você tem maturidade para ouvir o que eu tenho para dizer? Que preço que nós pagamos diante do que Ele fez? Nada se compara a tudo. Por mais que você pague algo muito caro, e por mais que você queime o seu corpo e dê tudo que você pode dar, Paulo disse: nada se compara a isso. Ele nos amou numa medida absoluta, plena. Diante disso nós não ficamos da mesma forma. Nós mudamos a nossa postura. Nosso relacionamento com o Pai muda. No Evangelho de Lucas, Jesus entrou numa aldeia, e lá ele se encontrou com Marta e Maria. De repente Jesus se sentou. Enquanto ele conversava com Maria, Marta chegou por trás e disse: não te incomodas que Maria fique aí conversando, batendo papo, e eu aqui fazendo todas as tarefas? Por que não mandas ela me ajudar? Por quê? Jesus disse: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Maria estava aos pés do Senhor. Essa é a postura de quem tem revelação do amor de Deus. Marta estava lá dizendo: e as estratégias, e o trabalho, e aqui os convidados, e os mecanismos para levar a gente para a igreja, e aqui o esforço. Eu estou aqui fazendo tudo, trabalhando, e fazendo isso, e levando pessoas. E Jesus disse: para, Marta, você não teve revelação do que é principal. Você precisa de uma experiência comigo. Porque quando você tem um encontro com o meu amor, a sua maneira de se relacionar comigo muda. Você trabalha para Deus, mas você não trabalha com a mesma perspectiva. Você não trabalha porque alguém te manda, ou porque alguém está te ligando para te cobrar. Você viu o amor dele por você. E isso te constrangeu. A palavra constranger no original quer dizer envolver de tal maneira que não se tem mais como escapar. Nós que tivemos um encontro com a medida do amor de Deus por nós, fomos constrangidos por Ele, envolvidos de tal maneira que não podemos mais nos livrar. E quem se encontrou com esse amor quer dar a Ele tudo, da mesma forma, quer fazer tudo o que for possível. Liderar a célula não é um peso para quem se encontrou com o amor de Deus. Servir a Deus deixa de ser servir e trabalhar, deixa de ser uma responsabilidade e passa a ser um prazer, um estilo de vida, porque você ouviu do céu o Pai te dizer:
esse é o filho que eu amo muito. Essa é a experiência que nós precisamos ter. Nós não vamos fazer revolução no mundo com igrejas que pagam o preço. Eles podem fazer alguma coisa. A revolução vai vir das igrejas que têm filhos que ouviram o pai lhe dizer: você é muito amado, você não precisa de mais nada. Inclusive, se faltar o amor de alguém na terra por você, você não vai sentir falta, porque o amor que eu tenho por você preenche tudo o que você precisa. Absolutamente tudo. Fique em pé no seu lugar, por favor.